Com sua cabeça, vamos orar neste momento. Senhor Deus, soberano e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, nós nos apresentamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Permite-nos, Senhor Deus, se aproximar diante de Ti, Senhor Deus, através dos louvores, Senhor Deus, da nossa adoração, Senhor Deus, do nosso clamor, Senhor Deus, perante Ti, Pai amado, por intermédio do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, e pelos méritos do nosso Salvador Jesus Cristo, Pai amado. Ó Deus, que o Senhor venha receber a nossa adoração nesta noite, Pai. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, esta reunião desta noite, Pai amado, uma noite especial, Pai amado, estaremos celebrando, Senhor Deus, a ceia do Senhor, Pai amado, aquele sacrifício que nosso Salvador, Senhor Deus, passou por mim e pela igreja que aqui se encontra, Deus, e toda honra e toda glória venha ser dada a Jesus Cristo, nosso Salvador, porque por intermédio de Jesus Cristo é que nós estamos livres para entrar no Santo dos Santos e declarar que só o Senhor é Deus nesta noite. Que venha haver espírito de adoração nesta noite, que seja repreendido toda tristeza, toda timidez, e que venha haver alegria na presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, abençoa a vida dos irmãos, Senhor Deus. Deus, entra nos corações de cada pessoa nesta noite, Pai. Produz um verdadeiro adorador nesta noite, Pai. Sempre os louvores, Senhor Deus, para devocional, Senhor Deus, com a pregação, Senhor Deus, com toda a liturgia do culto, Senhor Deus, que venha ser para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Espírito Santo de Deus, por favor, Espírito Santo de Deus, se faz presente, se movimenta. Só há lugar para Ti, Espírito Santo de Deus, só há lugar para Ti nesta noite, Senhor. Ó Deus, Senhor, irmãos que estão por vir, Pai amado. Ó igreja, que venha haver reverência nesta noite, que venha haver temor e tremor diante da santidade máxima, que é o nosso Deus, o nosso Criador, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, poder sentar, meus amados, em nome de Cristo e adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Adorar a beleza da Tua santidade em Jesus Cristo, fiel Deus e maravilhoso. Como é magnificante, Senhor Deus. Louvar o Teu nome, como é bom, como é maravilhoso, Deus. Louvar o Teu nome, Jesus. Engrandecer o Teu nome nesta noite, Deus. Dizer que Tu és maravilhoso, Deus. Nós pedimos a Deus neste momento que aceite a nossa oração, meu Deus, porque nós não podemos fazer nada sem a Tua ajuda. Tu serás adorado para sempre, Senhor Deus, por nós. Continuar em espírito e adoração ao nosso Deus. Aleluia. Seja louvado Mateus, capítulo de número 5. Mateus 5. Começa o Sermão da Montanha, no capítulo 5. São 3 capítulos, 5, 6, 7. E essa mensagem, ela é uma mensagem breve, mas de uma força muito grande. E nós louvamos a Deus por isso. Mateus, capítulo de número 5. Versículo de número 3 diz assim: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amém, igreja?
O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Mas a mensagem é bem profunda. Nós louvamos a Deus por isso. Há ocasiões em que a nossa vida, em que exclamações, perguntas, questionamentos ocorrem, e muitas delas como colocações: coragem, meu amigo, ânimo, colega, e não nos consegue nos livrar daquilo que nós estamos a passar. Muitas vezes uma depressão mental, um problema que foge do nosso controle, situações morais. Mas eu digo que essas necessidades, elas são supridas, esses problemas são resolvidos através daquele que tem sido adorado neste lugar, o Príncipe da Paz, o Senhor dos Senhores, o Deus forte, o Pai da eternidade. E a mensagem nos deixa assim mais em paz, porque o Senhor da Paz está neste lugar. Amém, igreja? E a verdade é, o homem, apesar de sua boa vontade e de suas conquistas, e espírito muitas vezes engenhoso, determinado, é um indigente espiritual. Ele está, estando sem a presença de Deus, isso é inegável. Ele está na deriva, perdido. Jesus Cristo está voltando. Amém, igreja? Que a palavra de Deus continue falando ao coração de todos nós, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Visitantes, aqueles que estão nos visitar nesta noite, sejam todos bem-vindos em nome de Cristo Jesus. E os aniversariantes são convidados, aqueles que fizeram aniversário durante a semana que se encerrou ontem, ou está fazendo aniversário hoje, seja bem-vindo, para que nós possamos orar por você em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Senhor nosso Deus, queremos, Senhor, te agradecer por mais uma noite estar em tua casa, Senhor, entoando louvores ao teu nome, Pai. Daqui a pouco estaremos ouvindo a tua sagrada palavra, Senhor, que vem entrar em cada coração neste lugar, Senhor, e aqueles que chegaram tristes aqui saiam alegres, Pai, porque tu és um Deus, Pai, que move montanhas a nosso favor, Pai. Te entregamos, Senhor, cada visitante que está nesse lugar, que em nome de Jesus, Pai, a tua palavra venha penetrar esses corações, Pai, que eles não fiquem da mesma forma que eles entraram, saiam diferentes, Pai. Deus, te entregamos a vida das nossas irmãs que completaram mais um ano em tua presença, mulheres abençoadas, Senhor, tu tem dado forças a essas mulheres, Pai. Abençoe cada uma, Deus, em cada área da sua vida que precisa, Senhor,
mas que o Senhor faça, Pai. O Senhor já é perfeito nas suas vidas, Pai. Continua abençoando seus lares, Senhor, seus casamentos, seus filhos. Que em nome de Jesus a possam dobrar do Senhor Jesus sobre suas vidas. Abençoe elas mais e mais, Pai. E que elas façam a tua obra, Senhor, sempre assim, Deus, com perseverança e amor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, meus amados, podeis sentar em nome de Cristo Jesus. Coral O Estandarte com a oportunidade. Seja o nosso Senhor. A palavra de Deus em Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e fazei prova de mim. Deus continue a abençoar a todos em nome de Cristo e entreguemos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Da igreja, com a paz de Jesus. Amém. Aquele está em paz com o Senhor, deu glória a Deus. Glória a Deus. Santo Eterno Pai, nós estamos aqui para te adorar e te exaltar para todo sempre, porque só o Senhor é digno de ser exaltado e glorificado, pois essa casa de oração tem feito isso, porque nós amamos ao Senhor, amamos aquele que tem nos dado todo o suporte para que nós possamos estar aqui. Muitos estão em outra parte, Senhor, se perdendo nas drogas e outros atos que não são praticados aqui na igreja, mas que o Senhor nos trouxe aqui para te adorar, Pai, e para te exaltar para todos sempre. Deus, cuida de cada um que entrou por essas portas, que em nome de Jesus sai daqui mais abençoado do que entrou, porque nós estamos aqui proclamando Deus a bênção, o Deus que pode todas as coisas. Não é um Deus qualquer pendurado no madeiro, mas é um Deus que ressuscitou para todos sempre, e Ele vive e viverá para todos sempre, eternamente é o Senhor. Deus abençoe cada um que trouxe o seu dízimo e a sua oferta aqui, Pai. Eu creio que eles vieram com alegria depositar no Senhor das alfinasas aquilo que o Senhor deu, a parte que pertence ao Senhor. Eu desejo de coração que eles, em nome de Jesus, venham mais buscar o Senhor e adorar com os dízimos e as ofertas. Aquele também que tem o desejo do coração e não conseguiu, mas o Senhor conhece o coração de cada um e vai trabalhar para que ele possa também, em nome de Jesus, contribuir da mesma forma. Continua nos abençoando nesta noite e nos dando mais e mais de Ti, Pai, e também nós damos do Senhor aquele culto racional, como diz a palavra do Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Podem sentar, meus amados, em nome de Cristo Jesus. Coral Brilho Celeste com oportunidade. Nós sentimos a Tua presença, Senhor, nesse lugar. O Senhor não falha, o Senhor não mente, o Senhor não muda. Aleluia! Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor, para todo o sempre. Irmãos, igreja, nós tivemos na noite de ontem a primeira conferência desta casa de oração. Nós louvamos a Deus, muitas mulheres presentes neste lugar, a organização foi algo assim muito importante, tudo sendo dentro de um plano, eu acredito, estabelecido pelo Espírito Santo, e
aí na coordenação, a missionária Aparecida, a irmã Elielma, a irmã Edjane e a irmã Bruna, a participação do Ministério de Louvor e as orações que foram realizadas. Eu acredito que todos nós tivemos uma participação efetiva nesse contexto, mas o que nos chama a atenção é que tudo foi realizado para o louvor, a honra e a glória do nome do nosso Senhor. Isso mostra que o Senhor está a nos conduzir, mostrando para cada um de nós que Ele está no controle, não somente no controle, Ele também está no comando. Então eu agradeço a Deus em primeiro lugar e às irmãs que fizeram o trabalho de uma forma excelente, conduzidas pelo Espírito Santo, e a igreja, de uma maneira geral, sendo honrada por aquele que é Senhor eternamente. O brilho celeste, 19 horas no dia de terça-feira, coral estandarte às 20 horas. Culto de doutrina, quartas-feiras, 19h30. Quinta-feira, círculo de oração às 14 horas. E sexta-feira, manhã com Deus, de 6h30 às 7h30. E à noite, culto da unção, noite da vitória, às 19h30 horas. No sábado, culto da mocidade, 19h30 horas. Escola Bíblica Dominical, domingos, 9 horas da manhã, e à noite, culto divino, 19h30 horas. União masculina, segunda quinta-feira do mês, dia 12 do mês de junho. E união feminina, terceira terça-feira do mês, culto das guerreiras, dia 17 do mês de junho. Deus seja louvado. As crianças seguindo para as salas, em nome de Jesus que vive e reina para todo sempre. É sempre bom ter a presença de cada um de vós neste lugar, as nossas crianças caminhando de uma maneira abençoada, e vão lá para as salas na manhã deste dia. Tivemos aqui um momento de consagração, as mulheres caminhando pela nave da igreja, ministrando através da oração as bênçãos do Senhor sobre este lugar. Os homens no primeiro andar abençoando, ministrando ali as bênçãos do Senhor em cada sala. Eu acredito que essas crianças têm sido preparadas de uma maneira organizada e tudo transcorrendo para a glória do nome de Jesus. É sempre bom estarem conosco neste lugar. E nesta noite de domingo, primeiro domingo do mês, ceia do Senhor, ou Santa Ceia do Senhor. Viemos aqui porque nós amamos a Deus. Nós acreditamos que Ele tem sido aquele que nos dá a direção nos momentos mais difíceis da nossa vida. Não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivenciado no seu dia a dia, como está a sua cabeça, a sua mente na noite deste dia, neste santo lugar. Ministério de Louvor, por favor, estão ali sentadinho, mas eu acredito que ligado no Deus da glória. Portanto, vamos colocar em pé em nome de Cristo Jesus. O Salvador. É interessante que tem alguns hinos, alguns cânticos que passam uma mensagem que fala de uma maneira assim muito objetiva, clara, daquilo que o Senhor, Ele tem o poder de ministrar ao coração aflito, à mente turbada, aquela pessoa que muitas vezes chega num ambiente como esse e fica até fazendo algumas perguntas, mas muitas vezes nós não temos respostas, mas Deus tem. Ele é o único que pode dar a resposta fiel e verdadeira. Se estás neste lugar e o coração está apertado, a mente está um tanto quanto confusa, coloque na sua mente e você sairá diferente, em nome de Cristo. Glória
ser transmitido através da palavra. Os anos se passaram, séculos se passaram, milênio, e a história continua viva. Esse homem tinha um comportamento, mas depois de passar a ter uma relação com o Senhor Jesus Cristo, teve uma outra vida. Mudou-se tudo na vida daquele homem. Baixinho, mas era um ladrão de primeira. Mas aí é mudado, é transformado. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. A Bíblia relata que ele era baixo. Não sei como é, se era uma estrutura mais avantajada ou magrinho, não importa. Importa a mudança que houve na sua vida. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Graças a Deus, amém, igreja? Amém. O culto de ceia do Senhor, também conhecido como culto de Santa Ceia, e nós louvamos a Deus normalmente no primeiro domingo do mês, e Deus tem nos dado a oportunidade de participarmos de um momento como esse, que requer de nós reverência, atitude de respeito e principalmente de obediência ao Criador de todas as coisas. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Te louvamos, Deus, nesta noite de domingo, o primeiro domingo do mês de junho. Já estamos, Deus amado, no meio deste ano de 2025. O Senhor tem nos conduzido, tem nos dado, Deus amado, acalento, refrigerado a nossa alma, tens purificado a nossa mente com a tua santa e poderosa palavra. O nosso coração, eu creio, Deus amado, tem sido cheio da tua presença, e portanto, Deus, prossigamos louvando e bendizendo o nome do Senhor e declarando que somente o Senhor é Deus. Continue, Deus, falando conosco dia após dia. Eu te louvo, Deus, por esta casa de oração, pelas vidas que aqui se encontram, por aquelas que aqui, Deus amado, não estão nesta noite, mas o Senhor está cuidando dos membros, dos congregados, dos participantes desta obra que é santa e ninguém detém. Nós te louvamos, Deus amado, porque dia após dia o Senhor tem ministrado a cada um de nós, mostrando para nós o caminho que devemos seguir, e portanto, Deus amado,
que não iremos nos desviar para a direita ou para a esquerda, mas se assim ocorrer, ó Deus amado, nossos ouvidos ouvirão a voz dizendo: este é o caminho, andai nele. Portanto, Deus amado, continue cuidando de todos nós, nos fortalecendo, e aqui está, Deus amado, o teu povo, e nós bendizemos o nome do Senhor, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Podem sentar. Meus amados, o texto que nós lemos, nesse texto nós encontramos uma expressão única, uma expressão que nos leva a entender que ela é direcionada para a família, e nós louvamos a Deus por isso. É relacionada à família, a expressão que nos chama a atenção, e a colocação do Salvador Jesus Cristo foi de maneira objetiva e clara: convém a mim ficar hoje em tua casa. Eu não sei como você se encontra, como você está. Se essa declaração, essa frase, você pode assim colocá-la de maneira firme, consciente de que o Senhor está presente com você, está na sua casa. É através deste texto, deste pequeno texto, que nós vamos a entender melhor porque convém Jesus Cristo estar na nossa casa. Irmãos, ao longo dos anos nós temos observado, recente, ao longo dos anos a igreja tem sido atacada de maneira contundente. E eu creio que isto ocorre porque ela faz a diferença. Não tem como não se fazer a diferença através do momento que se conhece o Senhor e que passa a vivenciar ou viver uma experiência de relação com Ele, fundamentado na palavra do Senhor. E Jesus, Ele é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso fica bem claro, de uma maneira muito objetiva. E é importante que o Senhor precisa estar na nossa casa, amado. Porque as famílias, elas precisam de um Salvador. O homem precisa. Isso é inegável. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então as famílias atacadas dia após dia, por quê? Porque de fato tem uma mensagem viva, mas não é uma mensagem da igreja em si, é uma mensagem do Senhor, é uma mensagem do Salvador Jesus Cristo. Por isso que o mundo ele fica assim aterrorizado com o poder da palavra de Deus. Somos nós os instrumentos. A igreja é formada de famílias, e se formando uma grande família, que um dia estará com o Senhor, e muitos milhões de pessoas declarando que Ele é santo, santo é o Senhor. Então a família precisa de um Salvador. A família se perdeu onde? Ali no jardim do Éden, quando o homem deixou de fazer justamente aquilo que o Senhor, a mensagem que foi passada para ele. O Adão, e juntamente com a sua esposa, foram levados de uma maneira tal que houve um distanciamento do Senhor, uma quebra de relacionamento, algo lindo que ocorria, diz a palavra, que às tardes o Senhor estava ali. Era um momento assim glorioso, um diálogo muito gostoso, diálogo que trazia vida, vontade de caminhar, de seguir em frente.
Mas com a desobediência, o pecado entrou no mundo e a morte passou a reinar. Morte espiritual. A paz, a harmonia, a felicidade que reinavam de maneira tremenda e gloriosa, absoluta, em todas as áreas da vida humana, do ser humano, agora dá lugar a quê, irmãos? Ao caos, à insatisfação, à insegurança. Já não tem mais a segurança que tinha antes, porque a relação que trazia isso, aquele, o autor da vida, que trazia, que dava essas condições, a relação foi quebrada, e a família com medo foge da presença de Deus, toma outro rumo, e quer trabalhar ou resolver a situação da sua maneira, a crise ser resolvida a seu modo. A família agora está perdida e precisa de um Salvador. A palavra do Senhor em Romanos 3, 23 e 24 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E nós vemos aqui de uma maneira muito clara e objetiva a semelhança de Zaqueu, da sua família. As famílias hoje sem Cristo, sem a presença do Senhor, estão perdidas. E assim preciso encontrar um Salvador. E esse Salvador tem sido declarado neste lugar, amados. Esse Salvador, ao longo dos anos, 36 anos já se passaram, caminhando para o 37º ano de existência desta casa de oração. Quantas famílias foram mudadas, transformadas, mas tudo para a glória daquele que é santo, que é Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Embora, amado, Zaqueu não soubesse, Deus já estava buscando por ele e pela sua família. Tem isso na sua mente, porque Ele é autor. A família é a primeira instituição que veio à existência, todo um processo lindo, tremendo. E essa é a boa notícia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não desistiu da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está neste lugar com o seu coração apertado. Talvez do seu lado não está alguém que você desejava que estivesse. Não somente neste momento, mas nos dias passados. Talvez você está aqui se perguntando, mas por que fulano, Bertano não estão aqui? Mas creia, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus Cristo não desistiu da sua família. Ele tem o controle. Esses dias atrás eu botei mais uma expressão, o comando também. Ele tem o controle e o comando. Ele vai atrás, ele busca. É a questão da ovelha, né? 199 está lá na matriz, tudo bonitinho, gordinho, bem tratadinho, a outra está perdida. E o pastor vai lá e esse pastor não mudou, ele permanece o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele permanece o mesmo, igreja. Creia nisso. É a boa notícia, o Senhor. E abra o coração para Ele. A palavra diz: Zaqueu, desce depressa, pois te convém ficar hoje em tua casa. Ele baixinha, a bufufa cheia, dinheiro no bolso, mas era aí muda. Agora quem está na sua casa é o Senhor do ouro e da prata.
Senhor é tremendo. O dono do ouro e da prata está na casa do cara. Ladrãozão de primeira. Publicano, conhecido como roubador. Agora está com a presença do Senhor e muda a história, né, irmão? Quando Jesus, aí a mente muda, o comportamento é outro. O comportamento não quer dizer que vai ficar pobre, não. De repente fica até mais rico. Saúde espiritual e também vai a saúde financeira, material, porque está debaixo das mãos potentes de Deus da glória. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é o único, amados, que pode salvar a família. Jesus disse assim, ele declarou em João 10:10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Diga para a pessoa que está do seu lado: sairás daqui cheio de vida, com a mente mudada, transformada. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele destrói, não adianta. É interessante. O Senhor diz que tomai, lá em Efésios capítulo 6, tomai toda a armadura de Deus. Mas manda primeiro se revestir do poder e da força do Senhor. É tremendo, né? Antes de vir a ordem para se revestir de toda a armadura de Deus, tomai toda a armadura de Deus para que possais suportar o dia mau. Não sabe quando o dia mau vai bater na porta, mas diz que você tem que se revestir do Senhor e da força do teu poder. E depois aí ele fala: olha, agora se reveste, está revestido, você vai combater, você vai lutar, você vai prosseguir, porque você está de posse da armadura de Deus. E aí, às vezes, eu já falei algumas vezes, aí canta, se pisa na cabeça dele, aí vai. Esse cântico, eu não lembro de ter cantado aqui não, e nem quero. Aí o Satanás está fazendo um almoço na casa. Ele está dizendo que está pisando, porque a palavra de Deus diz que submetei-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas tem que ser submisso a ele. Tem que estar debaixo da submissão de Deus. A partir daí vai rompendo em fé, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aí vai vencer as ciladas do inimigo, porque convém o Senhor estar na nossa casa. Por que convém, amar? Porque só Jesus pode efetivamente, de maneira clara, resolver conflitos familiares. Só Ele. E nós já vivemos essa experiência, eu, Dona Maria Aparecida, já há alguns anos. Uma lutas que nós enfrentamos, e Deus dando condições, porque tem que estar revestido do poder de Deus. Isso não parou não. Começou lá no início da minha caminhada, 1 ano, ia fazer 1 ano de crente. Aí eu estou entrando em lares, problemas, mas eu entendia, eu passei a entender por quê depois, né? Passei a entender por quê. Porque Deus já falou agora: estou preparando tu e a varoa, porque o couro vai comer. E de fato, mas o Senhor dava as condições, e nós louvamos a Deus, porque famílias foram restauradas lá atrás, foram restauradas tempos depois, e têm sido restauradas nos dias atuais. Mas tudo isso para o louvor, para a honra,
para a glória daquele que está presente nesta noite, neste lugar. O Deus que tem sido declarado neste lugar, o Deus que tem sido exaltado neste lugar, o Deus que é digno de toda honra, de todo louvor. Bendito seja o nome do Senhor, e Ele está operando e vai operar no céu da sua família. Creia no nome de Cristo, porque maior é o que está neste lugar do que aquilo que está no mundo. Creia. Irmãos, Deus não nos levantou para ficarmos abatidos, permanecermos abatidos. Acontece. Às vezes a coisa pega forte. Eu tenho visto, convivido com pessoas que o couro está pegando mesmo, está apertado. Pastor, e aí, como é que vai ficar? Eu falei, vamos embora. Estamos juntos. Eu e você, principalmente a Trindade. Vai dando força, caminha, meu filho, vai embora, minha filha. O choro veio, mas vai passar. Louvado seja o nome do Senhor, a vitória vai chegar. Vamos em frente. Aí, mas pastor, está difícil, está complicado, não tem condições de resolver. Vai ter a solução, porque se estiver debaixo do óleo do Senhor, se estiver debaixo da unção do Espírito Santo, vai romper em fé, dizendo que somente o Senhor é Deus. Amém, igreja? Lá nos dias atuais não é diferente. Eu falei isso hoje, pela manhã. É interessante como muitas vezes a responsabilidade recai sobre Deus que abriu todas as coisas, não é verdade? Adão vai, aí Deus diz, e aí rapaz, o que houve aí? Deus está sabendo, ele é onisciente. O que houve aí, meu filho? Não foi a varoa que me deste. E ele disse que o negócio era bonito, né? Quando foi formada, tudo ali, foi a varoa que tu me deste. Aí a varoa, na sequência, diz, olha, foi a serpente. Aí o que acontece? Está responsabilizando quem? Deus, Criador de todas as coisas. Aí hoje está toda troncha, aí vai na Bíblia Sagrada, está procurando uma resposta para aquele erro, aquele comportamento, a justificar o comportamento errado. Não vai justificar, não vai ter solução, que a solução é Jesus Cristo. Zaqueu poderia procurar todos os meios, mas ele procurou o meio correto e o meio que teria resposta para ele. O Jesus, o Senhor que tem sido adorado neste lugar. E ele diz, olha, eu vou restituir. Sabe por quê, irmãos? Houve mudança, foi regenerado, justificado, houve arrependimento. Quando há arrependimento, eu poderia aqui tocar em nome de homens citados na Bíblia, e se arrependeu e a coisa tomou um rumo lindo. E somente Jesus Cristo pode livrar o homem de si mesmo e curar o coração corrompido, o coração que está problemático. Ele veio para restabelecer a paz, nos dá de fato uma harmonia no contexto familiar. Efésios capítulo 2, versículos 14 e 15 diz assim: porque Ele é a nossa paz, é Ele, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, ou seja, a inimizade, para que os dois criassem em si mesmo o novo homem, fazendo a paz. E 15, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Romanos 12:16 diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendeis com o que é humilde, não sejais sábios em vossos próximos, aos vossos próprios olhos. Por fim,
Por que convém Jesus Cristo estar na minha, na sua casa, na nossa casa? Por quê? Só Ele, irmãos. Somente Ele pode realizar a verdadeira transformação. Somente. A alegria de Zaqueu quando ele recebe o Senhor é uma coisa tremenda. E decorrido ali um tempo da conversa, do diálogo, algo extraordinário acontece. O verdadeiro arrependimento na vida daquele homem. Há um arrependimento, como houve na vida de Davi, quando foi ali diante do profeta, ele se derrama e dá até uma sentença. Ele dá a sentença e a sentença era para ele. Mas por que ele fez isso? Porque ele estava arrependido. E o homem arrependido, ele passa a reconhecer que existe um único Senhor, um único Salvador. Ele sente o prazer e a alegria de vivenciar a palavra dita em Romanos 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e creres de todo o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não tem outro meio, amados, não tem outro. Então Jesus declara para ele, e é interessante como ele coloca: hoje houve salvação nesta casa, na casa de Zaqueu, porque o cabeça, o homem está transformado, aí ele entende, ele tem consciência de quem passou a ser o seu Salvador. Provavelmente ele deve ter dito, como muitos dizem: meu dinheiro, meu Deus é o meu dinheiro, é o meu negócio. Mas quando vai para um leito do hospital entubado, aí começa a pedir oração. Ore por mim. Aí lembra-se de Deus. Mas disso não passava. Por isso, irmãos, num momento como esse, eu me sinto muito bem. Por quê? Porque nós estamos passando dia após dia a verdade neste lugar, fundamentados não em qualquer coisa, em qualquer livro ou qualquer material literário que traz uma mensagem de esperança, porque a única mensagem de esperança está dentro desta palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a regra de fé, prática e vida. Louvado seja o nome do Senhor. Só Jesus Cristo transforma o interior do homem. Somente Ele opera o impossível. Somente Ele. Não existe outro meio. E o que me chamou mais a atenção, amado, na história de Zaqueu, nessa experiência que é real, é que lições nós podemos aplicar na nossa vida, no contexto da nossa família. Jesus Cristo ainda hoje opera e realiza milagres no seio da família. Creiam nisso. Muitas vezes nós somos levados, amados, para em tais situações que vamos nos abatendo, nos acabando. E eu posso falar sobre isso de maneira muito objetiva, porque nós temos vivenciado isso dia após dia, através desta obra, em outros momentos, recebendo ligações dentro do contexto desta nossa nação e até fora. Mas o que me chama a atenção, amados, que a palavra de Deus ela é tão viva. E hoje é interessante, né? Estamos com um instrumento que tem um poder tremendo, é o avanço tecnológico, o celular, que muitas vezes e tem assim usado de uma maneira frequente, que tem causado problemas
mas é um meio que tem alcançado vidas além fronteiras brasileiras, pelo mundo afora, proclamando que Jesus Cristo é a única esperança. E Ele, nesta noite, Jesus Cristo, deseja cuidar o seu lar. Pense nisso. E que a palavra de Deus continue sendo a fonte de esperança, trazendo para você o regozijo, o refrigério na sua alma, e que a sua mente sendo purificada por esta palavra bendita do Senhor. Adoradores do Rei, por favor, apóstolos, pastor Ivanildo, os diáconos, está aqui operando em nossos corações. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios capítulo 11: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, machucado, perfurado, foi no meu e no seu lugar, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Glória a Deus. Dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Versículo 30: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Deus seja louvado. E nesta noite de ceia do Senhor, Santa Ceia do Senhor, um ato solene tipificado no sangue de Cristo Jesus, cada um de nós irá participar do pão e do vinho, aqueles que um dia passaram a confessar Jesus como Senhor e como Salvador, tiveram assim uma experiência muito linda no batismo, correu para o mundo e veio a vivenciar a experiência de vida com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, que nós possamos a cada momento refletir e assim participar do pão e do vinho, e que Deus continue sendo louvado e exaltado em todo o tempo, em nome de Cristo. Convido a igreja para que se coloque em pé em nome de Cristo. Curva a sua cabeça. Amado Deus, nós bendizemos e glorificamos o Teu nome, porque os nossos olhos podem contemplar o milagre, Senhor Deus, da salvação, ó Deus, que foi exercido por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi ferido, Senhor Deus, mas não foi o madeiro da cruz que o feriu, fomos nós.
Foram, ó Deus, as nossas atitudes, a nossa rebeldia, o nosso modo de viver, Deus, de antigamente, que causaram no Salvador as feridas que Ele suportou. Ah, Senhor, o nosso muito obrigado, porque nós não suportaríamos aquilo que Jesus Cristo suportou. Sabe, Pai, por tantas vezes, por tão pouco, estamos dizendo não. Quando Ele, o Senhor, disse sim quando queria desistir de nós. Mas o seu amor foi tão grande, ó Deus, tão grande que as palavras não são capazes, Deus, de medir, e a balança, Senhor Deus, de pesar a grandeza do amor de Deus demonstrado por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Momentos, ó Deus, como estes, nos traz, ó Deus, a reflexão de que o corpo de Jesus, literalmente, foi partido por amor de nós. Hoje, Senhor Deus, nós externamos e expressamos com a força do nosso ser o nosso muito obrigado por não desistir de nós, por acreditar, Senhor Deus, que Jesus, por meio do sacrifício crucial, atrairia para ti de volta o que há de mais precioso na terra, o ser humano. Hoje não somos mais aqueles que fomos, mas na semelhança de Zaqueu, há também, ó Deus, dentro de nós a salvação eterna, mediante, ó Deus, a obediência de Jesus Cristo, o teu Filho. E nesta confiança, nós cumprimos mais uma vez nesta noite o que diz a tua palavra. O que nós estamos a celebrar neste momento é, ó Deus, um mandamento ensinado por Jesus antes do seu sofrimento. Pai, simbolizam aqui a morte do teu Filho, e isso nós faremos, ó Deus, até o dia em que Ele, ó Deus, há de vir, e este momento, ó Deus, será realizado para todos sempre nas mansões celestiais, onde o Cordeiro de Deus servirá com suas próprias mãos a maior e a mais bela ceia que o ser humano será capaz, ó Deus, de desfrutar na vida. Ó Deus, por tamanha redenção, pelo pão e pelo vinho, nós te rendemos graças e bendizemos o teu nome, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Isolados, podem sentar em nome de Cristo. Tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas na glória desceu e seu sangue me deu para salvar o
colocar em pé, meus amados, em nome de Cristo, o pão que representa o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Participemos do pão. Graças ao Senhor, Pai amado, por este momento tão especial, um ato tipificado no sangue de Cristo Jesus. Nós rendemos graças ao Teu nome, Pai amado, porque Tu és digno de toda adoração, de todo louvor. A nossa gratidão a Ti, por ter enviado Cristo a este mundo. Morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está à destra do Pai, é advogado e intercessor. Ó Pai amado, receba a nossa adoração e o nosso louvor em Cristo Jesus, o Senhor. Este é o cálice da nova aliança. Vamos trocar os nossos cálices, irmãos, em nome de Jesus. Bendiz o nome do Senhor. Bendito o nome do nosso Deus e Senhor da vida. O cálice da nova aliança. Participemos, irmãos, do vinho. Aleluia! Aleluia! Deus enviou. Graças a Deus, uma semana, um restante de semana abençoadíssimo, e que todos possamos, de fato, estar sempre buscando ao nosso Senhor de todo o nosso coração. Missionária Aparecida vai estar orando, agradecendo a Deus em nome de Cristo. Oremos. Querido Deus, querido Pai, como é gostoso estar aqui, Senhor. Como é glorioso estar na sua casa. Como é glorioso passar, Senhor Deus, este momento te adorando, louvando e agradecendo o teu nome. Como é gostoso participar da Santa Ceia do Senhor, dessa mesa espiritual que o Senhor preparou para nós nesta noite. Obrigada por tudo, Senhor, que foi feito nesta casa de oração. Oh, aleluia! É para te engrandecer, é para exaltar o teu nome, é para dizer que tu és grande, és poderoso, é o Pai Celeste, é o leão da tribo de Judá, é a moça de Israel, é o lírio dos mares, é o sol das nossas vidas. Ah, Jesus, dá-nos, oh Senhor, começo de semana abençoado. Senhor, vamos fazer tantas coisas, mas que façamos, Senhor, conforme a tua direção. Que não venhamos tomar a tua frente, mas venhamos consultá-lo a fazer conforme a tua vontade. Abençoa cada homem que esteve aqui, a cada mulher, a cada criança. Abençoe-nos, Senhor Deus, e nos leve em paz e dá uma noite tranquila, abençoada, e que amanhã, Senhor, o Senhor possa permitir abrir os nossos olhos para ver mais um dia de vida, em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, e todos digam amém. Dele, por ele e para